Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Hoje a gente vai fazer a nossa reapresentação do método global funcional e a nossa modalidade é o hóquei sobre grama. Primeiramente, a gente vai passar o vídeo, que é um vídeo explicando um pouquinho sobre como funciona o hóquei. A gente, na verdade, cortou esse vídeo, são 3 vídeos, na verdade. A gente fez o primeiro, um vídeo mostrando um pouquinho como funciona. O segundo vídeo, ele é de um jogo corrido mesmo, de jogadas. E o terceiro vídeo, ele é... O terceiro corte de vídeo, ele mostra crianças aprendendo o hóquei. Que a gente achou interessante trazer essas 3 visões, assim. Um pouquinho sobre como funciona, um pouquinho de um jogo, no âmbito de rendimento mesmo. E o terceiro a gente achou legal trazer justamente porque é a proposta, né? Aplicar para os alunos. Não é numa escola essa aplicação, mas a gente achou válido e interessante mostrar um pouquinho disso. São duas equipes, um campo de 91,40 de comprimento por 55 de largura e o objetivo é fazer gols. São 11 jogadores, apenas o goleiro usa um equipamento específico. A bola só pode ser tocada com taco, não pode tocar em nenhuma parte do corpo dos jogadores. O jogador não pode empurrar, tocar o taco do adversário, tocar o corpo do adversário com o taco. Ele não pode obstruir, ele não pode tocar a bola com nenhuma parte do seu corpo, a não ser com o lado achatado do taco. E ele não pode levantar a bola de uma forma perigosa quando tiver jogadores a menos de 5 metros dele. Manda essa bola que ela é igual a de golfe pra rolar na grama e sempre usando a parte achatada. Ó, posição de armamento. Posição de armamento. Em cima da determinação. Em cima da excelência. Ele é excelência. Você é respeito. Você é respeito. É! Bom, e aí aqui a gente já começa com a nossa base teórica que a gente usa para montar, para criar o nosso jogo. E a gente escolheu o ABC da Escola da Bola de Kroger e Hott 2002, no qual é um projeto que eles desenvolveram, no qual eles sustentam com 3 pilares. O primeiro pilar são jogos orientados para as situações. O segundo pilar são orientações para as capacidades coordenativas. E o terceiro pilar são orientações para as habilidades. E eu não vou estender muito aqui nesse slide para justamente focar um pouquinho mais no nosso jogo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco do jogo. O jogo ele será da seguinte forma: os alunos serão divididos em 4 partes da quadra, sendo 4 times de 4 jogadores. O jogo ele será em 2 etapas. A primeira sendo um x1, um aluno contra o outro, e a segunda sendo um jogo da velha. O jogo ele tem por objetivo da tomada de decisão e o desenvolvimento da técnica do aluno diante de um jogo, em situações de jogo. Bem, a primeira etapa do jogo será um x1. Um aluno de cada time irá entrar em um círculo desenhado no chão e atrás deles terá um gol. O círculo nós iremos fazer com fita e a marcação do gol também. Nós iremos ficar atrás supervisionando para saber se foi gol, se não foi gol, assim para dar sequência ao jogo. Tá? Os alunos disputando o X1, o objetivo é fazer um gol no adversário. O jogador que levou o gol,
deverá retornar para o seu time para o final da fila. E o que fez o gol, ele irá para a segunda etapa, que será sair do círculo com o taco e arrastar uma das flanelas que vai estar posicionado logo ao lado do círculo. E arrastar uma das flanelas e colocá-la em uma parte do jogo da velha. Enquanto o aluno decide onde posicionar a flanela no jogo da velha, outros 2 alunos entram no círculo e repetem o mesmo processo. A partir do momento que as 3 flanelas de cada time já estiverem no tabuleiro, os jogadores eles poderão ir mudando elas de posição, assim para tentar finalizar a fileira e ganhar o jogo. E agora a gente vai mostrar um vídeo que a gente tentou passar um pouquinho de como vai ser a atividade em movimento. É um vídeo curto, mas que representa umas 2 rodadas desse jogo. Bom, e aqui a gente traz um pouquinho da relação que a nossa base teórica tem com o nosso jogo. Bom, o primeiro pilar, que são jogos orientados para a situação, a gente relacionou um X1, que é uma situação real que acontece na partida de hóquei e que a gente trouxe para o nosso jogo da velha, né? E o segundo pilar, que são orientações para as capacidades coordenativas, que a gente relacionou com a utilização do taco no jogo da velha, que é justamente... Normalmente eles colocam com a mão, né? Quando tem esses jogos nas atividades de educação física, pega a flanela com a mão e põe lá. Mas para trazer uma capacidade que eles utilizariam futuramente numa partida, pro próprio jogo, para eles trabalharem, desenvolverem essa capacidade no jogo, a gente, ao invés deles colocarem com a mão, a gente colocou como se eles estivessem usando o taco. E aí a gente traz o nosso terceiro pilar, que são orientações para as habilidades. A gente fez 2 relações. A primeira é um 1x1, que é um espaço ali que eles vão ter para desenvolver a própria técnica, o próprio drible e a posse de bola, que são coisas que eles poderão utilizar em uma partida, né, propriamente dita de hóquei, não somente naquele espaço. É algo que eles podem desenvolver ali, que dá certo, e eles podem levar para um momento de partida e lembrar daquela atividade. E a próxima relação é o jogo da velha, porque esse jogo ele traz uma tomada de decisão e um pensamento em equipe. Tomada de decisão pelo fato de que, como foi apresentado no vídeo anteriormente, eles precisam pensar logo no quadrado que eles vão colocar, porque atrás deles, no espaço que tem para o mini-jogo, né, para o 1x1, já tem outros 2 jogadores jogando, e aí o jogo pode acabar na mesma hora e ele não fazer aquela decisão. Então ele tem que ter uma tomada de decisão, vai trabalhar isso junto com o pensamento em equipe, né? Porque ele tem que fazer pensando na pessoa que vai vir atrás dele para completar o jogo, aquela jogada, né? No jogo da velha. E também seguir a linha da pessoa que foi antes dele, para seguir aquilo que a pessoa começou, né, para justamente colocar os 3 e fazer a fileira e fazer o ponto pro time deles. Então, essa é a relação que a gente fez com a nossa base teórica e o nosso jogo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Vou falar agora um pouco sobre o nosso plano de aula. A idade dos alunos seriam entre 11 e 14 anos. O número de alunos seriam de 32. A duração da aula de 45 minutos. E o objetivo da aula seria trabalhar os fundamentos básicos da modalidade, né? Que é o passe, a condução de bola, o trabalho em equipe introduzido no jogo, né? Sem necessariamente estar citando e estabelecendo eles antes das atividades. O método seria que, por meio de 2 atividades coletivas, nós iríamos proporcionar a vivência do esporte,
através de situações e jogos reduzidos. Os materiais seriam as bolinhas de borracha, a fita adesiva para fazer a linha de fundo, a linha lateral da quadra, né? Os coletes, as flanelas para fazer a parte do jogo da velha, né? E os canos de PVC, que, como diz a imagem, é para fazer o taco, né? Agora eu vou falar um pouco sobre nossas atividades. A atividade número 1 seria a que o nosso amigo Renan falou anteriormente, né? Atividade número 2, ela vai ter 20 minutos. O objetivo da aula é trabalhar os fundamentos básicos do hóquei, né? Como a condução de bola, o passe, o drible e estimular o trabalho em equipe em situações de jogo. Aí vai ser um jogo reduzido de hóquei, onde serão 4 times e acontecerá um 8 contra 8. Porém com uma regra, onde a bolinha tem que passar por todos do time antes de fazer a finalização para chegar ao gol, né? E a atividade número 3, ela ocorrerá em 5 minutos, onde vamos fazer uma roda de conversa, né? E iremos fazer 2 perguntas. O que eles acharam de ter o contato com uma prática diferente, né? Onde não tem muita exposição aqui no nosso país. E se eles jogariam o hóquei no momento de lazer deles. E através dessas perguntas, deixar sair o feedback deles em relação à aula e às atividades. Bom, aqui a gente explica um pouquinho sobre a nossa avaliação que vai ser utilizada, que a gente fala que a gente não mudou, na verdade, vai ser como é uma modalidade não convencional, no qual não está inserida, não está tipo no cotidiano desses alunos, a gente vai observar mais a participação dos alunos na aula e no envolvimento deles nas atividades. E também vai ser utilizado o feedback da roda de conversa, que vai ser levado em consideração na questão participativa, no que eles trouxeram ali naquela roda de conversa, das atividades, o que eles acharam, das opiniões, enfim, mas a questão da participação mesmo. E aí aqui nesse segundo slide a gente tem o nosso referencial, que foi a pedagogia do esporte, jogos coletivos de invasão. E nesse outro slide a gente tem o nome dos integrantes. E foi isso, pessoal.